Olá, bom dia. É domingo, 4 de julho, graça e paz. Assim diz a palavra do Senhor, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13, 5b e 6. Chamou-me a atenção que nos últimos dias eu recebi algumas mensagens dando conta de pessoas que se dizem abandonadas por Deus. E pensei que seria interessante reagir a isso. Normalmente, estas manifestações vêm em meio a crises, em meio às perdas, e às vezes várias seguidas até, né? Ou até mesmo por simples desencanto ou solidão. Já ouvi de pessoas em meio a períodos de seca, quando há realmente muitas perdas, especialmente na área rural, e também de pessoas que enfrentaram na sua própria vida ou de familiares doenças inesperadas ou mesmo por perda de familiares, e aí as pessoas reagem às vezes dizendo que se sentem abandonadas. Poderíamos dizer que isso é compreensível, que num primeiro momento sejamos atingidos por dúvidas e incertezas, e em alguns casos até por revolta. É compreensível, eu não disse que é correto. Seria até uma hipocrisia e até um simplismo barato afirmar que isso não pode acontecer com quem é cristão, com quem é uma pessoa cristã. Seria exigir perfeição dos seres humanos o que sabemos não podemos exigir. Seria também desconhecer a realidade muito difícil que algumas pessoas enfrentam ou enfrentaram. Há pessoas, nestes momentos de turbulência, que deixam de frequentar a igreja e até abandonam a fé, ou pelo menos ameaçam abandonar. Já não oram como antes e nem leem mais a Bíblia, como se colocassem Deus em algum lugar, sem, no entanto, se aproximar, como se ele tivesse de castigo, colocar ele lá num canto no armário e deixá-lo de lado por um tempo. Mas isso também não se dá sem drama na vida dessas pessoas, ou de muitas, pois ainda assim, apesar do afastamento, elas pensam que é por causa do seu pecado que Deus está tão distante. Assim se arrastam pela vida afora, esquecidos do amor de Deus, do seu perdão e da mensagem da cruz e da ressurreição. O que dizer disso? Ora, é verdade que a Sagrada Escritura diz: nunca o deixarei, não o abandonarei. Hebreus 13, 5. Contudo, o sentimento de não poucos em certas circunstâncias de desamparo é o de que Deus se esconde das pessoas, como diz Isaías 45, 15. Eu preciso, nesse contexto, lembrar de Jó. Diante das tragédias que se haviam abatido sobre ele e sobre a sua família, sua esposa e seus amigos dizem que Deus o abandonou e que Jó deveria fazer o mesmo. Mas não podemos deixar de ler o livro de Jó até o final. Jó ficou fiel, aceitou as perdas e no final ele diz que agora conhece Deus de fato e que o experimenta próximo e redentor. Podemos também lembrar de Davi, que diante da sua perda se desespera, ou ainda de Jesus, que na solidão daquela hora diz: Deus meu, por que me desamparaste? Neste caldo cabe culpa por duvidar, eu digo neste caldo quando pensando aqui nos seres humanos, naqueles que se manifestam dizendo que Deus os desamparou, aí cabe culpa por duvidar, por ter trocado de igreja, por ter deixado de orar, por não frequentar a igreja, por não ter ofertado, por não ler o evangelho. São muitas culpas que se carregam. Ou mesmo outras que dizem respeito diretamente ao cuidado ou descuido da situação que os oprime. É aflição sobre aflição que leva a mais dúvida e a mais aflição. Se você se sente assim, não é o ideal, mas não se desespere. E tem uma pergunta:
Está Deus mesmo distante de nós, ou nós nos sentimos distantes dele por termos deixado Deus de lado, por termos deixado de orar por muito tempo? Existe uma conta errada que é feita nestas horas. As pessoas dizem: Deus tem que me atender. Se ele não vier já com os seus milagres, eu vou abandoná-lo. Isto não é fé. Isto é crendice ou, no máximo, uma fé de resultado. Se o resultado ao meu investimento, às vezes até em dízimo, não vier logo, eu pulo fora. Se vier, eu fico fiel. Isso não é fé. Estes que querem sinais para crer deveriam ler Lucas 11, 29 a 32, quando Jesus diz: nenhum sinal lhe será dado. Ou João 20, 29, quando Cristo diz a Tomé: felizes os que não viram e creram. É verdade, eu creio, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é onisciente, tudo conhece. Deus é amor. E no livro de Jó, Deus nos mostra que esse abandono que sentimos não tem a ver com o nosso pecado. Deus está aí também, e especialmente onde pessoas estão chorando perdas, padecendo sob saudade e solidão e se sentindo culpadas. Deus está ali onde sofre a criança doente, na dor. Deus está ali na dor do morador de rua, em noites frias, na preocupação pela ausência do alimento. Deus está aí onde há sentimento de culpa e insatisfação, onde a ganância tira da mesa de muitos o que vai fora pela lixeira de poucos. Deus está aí. Não concorda com muitas dessas coisas. Aquele Deus que guardamos por um pouco e do qual nos afastamos, nunca se afastou de nós. Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos, ou até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20, e ainda diz o Salmo de número 145, o Senhor está perto de todos os que o buscam, de todos os que o invocam sinceramente. Não há por que duvidar disso. Se em meio ao desamparo e à dor abandonamos a fé e a Deus, logo estaremos sozinhos com a nossa dor e não teremos mais nada em que nós possamos segurar. Não haverá mais nada. E exatamente quando mais precisarmos, não teremos ninguém. Não esqueçamos que dele vem a paz que excede todo entendimento, Filipenses 4, 7. Quando ele está próximo, o desespero se transforma em inexplicável paz. O medo em coragem. Portanto, não duvide de que Deus está aí ao alcance do seu olhar, do seu coração, da sua mão. Isso não é porque você ou porque nós merecemos, mas porque Ele quer, é graça. Porque pela graça sois salvos, diz Efésios 2, 8, 9, e continua, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, é dádiva, é presente. E diz o texto lá, presente dado, dado mesmo. E Efésios 2, 8 e 9. Aliás, todo o capítulo, a primeira parte do capítulo 2 fala disso. Mesmo que não pareça, Deus estará sempre aí. Não para fazer tudo o que tu queres, mas para fazer o que é melhor para ti e para nós. Mesmo quando já não estiver, quando você ou quando nós já não estivermos mais aí, Deus ainda estará e também estará conosco no mundo da morte, no caminho para a ressurreição. Pense nisso e não acredite que Ele te desamparou ou te abandonou. Não porque as coisas que você pediu não aconteceram ainda, ou porque não é tudo como você quer, afinal Deus é Ele, não somos nós. Assim oramos para que Deus nos permita que continuemos crendo de coração, mesmo que não vendo. E mesmo em meio a circunstâncias difíceis, Ele nos dê a felicidade de continuarmos fiéis, porque Ele haverá de nos carregar na palma da mão então. E que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida. Que sobre ti venha luz, esperança, alegria. Que sobre ti o Senhor lance, pois ricas bênçãos nessa semana. Amém. Bom dia.